Antes, assim, a minha leitura era muito ruim. E depois que eu comecei a ler os livros, aí minha leitura começou a melhorar bastante. As palavras que antes eu falava errado, aí agora eu tô falando tudo certo. É um projeto literário e faz com que a gente reflita sobre questões do nosso cotidiano, da atualidade. É algo que traz riqueza cultural e social para minha vida também. É uma experiência muito gratificante, realmente vale a pena participar do clube, você interagir com as pessoas, você enxergar o ponto de vista dos outros em relação a uma coisa tão simples que é a leitura de um livro. Te abre horizontes, te abre caminhos, e eu acho que agora de uma certa forma, me acrescentou bastante participar do Clube do Livro, e eu acho que agora eu consigo pensar mais alto. É uma experiência nobre que você conhece outros autores, outros gêneros de livro. De outras formas, assim, você ouve a perspectiva, o olhar das outras pessoas também que participam do clube. Fica, sério, muito bom. Você cria um universo totalmente diferente na sua cabeça. Essas iniciativas sempre são fundamentais, não só por conta desse olhar que eu tenho como professor de língua portuguesa, mas pelo acesso à linguagem, à língua, às possibilidades dessa língua, que às vezes a gente fica muito limitado em relação a outras disciplinas. Professores questionam, mas o sujeito não consegue ir bem na geografia, a interpretação em história é deficiente, justamente por conta de uma falta de contato mais permanente, disciplinado com essas linguagens que corporificam a língua portuguesa. Precisamos sempre delas, tanto para ler, pensar, raciocinar, ter espírito crítico, fazer redações, todas as modalidades discursivas. Penso que isso seja sempre fundamental. Mas o livro ainda é um custo alto, a maioria não tem esse acesso. Às vezes o sujeito tem interesse pela leitura, mas não há uma biblioteca próxima à casa dele, um acesso fácil. E às vezes esse primeiro livro ele vai desencadear um processo de ganhar esse leitor, de formar esse cidadão, que é mais importante que apenas decodificar a escrita e a mensagem ou as mensagens. Eu acho que cada um ter a oportunidade, sabe, de falar, de se expressar um pouco, eu acho muito legal isso. Eu gostei do livro Surpreendente, e quando vocês trouxeram, né, o autor pra cá, e a gente perguntou pra ele sobre a vida dele, e ele deu dicas, que ele falou assim, eu escrevo livro, eu coloco, às vezes eu olho pras minhas filhas, pego alguma coisa delas e coloco no livro, eu pesquiso na internet, aí a gente fica, nossa, que legal, e você sabe como ele fez aquele livro, e você fica pensando, nossa, eu tenho que ler esse livro de novo e pensar nisso. Nas músicas também, que ele fez uma lista lá das músicas e colocou pra gente ouvir, que a gente podia ouvir depois, ler no livro. Isso é muito legal. Nossa, surpreendente, me surpreendeu. Foi o livro assim, que mais me impactou no período que eu estive aqui. A história dele, o contexto, a linguagem do livro, foi uma coisa assim, que me marcou bastante. Também gostei muito dos outros, também gostei muito de Terra dos Homens, que eu gosto de aviação, gosto desse meio, e aí também me agradou bastante. Mas Surpreendente possivelmente foi o primeiro livro que me deu um baque, que realmente que eu li ele assim, eu falei, cara, vou ler esse livro de novo. O Menino do Pijama Listrado e A Menina que Roubava Livros também, porque remeteu a um pouco da minha história. A minha família vem de lá dos alemães. Quando eu fui na Alemanha, tive a experiência de visitar o campo de concentração, o mais perto de Berlim. É uma coisa que ficou marcada pra mim, assim, na minha vida, foi... Aí quando a gente lê os livros que a gente via lá, eu mesmo já imaginava, já tinha aquela ideia do local, do que eles passavam lá, e era triste demais. Eu pensei assim, o Clube do Livro vai ser o quê? A gente vai entrar, porque eu nunca tinha participado antes também. A gente vai entrar, aí eles vão emprestar o livro a gente, todo mundo lê, ou então a gente vai ler junto o livro, e aí no final da reunião a gente faz um comentário, alguma coisa. Mas aí no momento que vocês entregaram o livro, a gente deu tempo, a gente leu, e aí quando no fim vocês não pediram o livro de volta, eu fiquei assim, ué? Quando eu cheguei aqui e falou, o livro é seu, eu fiquei, meu Deus, o livro é meu. Os meus primeiros livros foi do Clube do Livro, que eu não tinha costume de ler.
assim, possuir o livro, levar para casa e, além disso, depois de você ler, reler, poder fazer doação para uma pessoa que você gosta. Olha, esse livro foi de extrema importância para minha vida. Toma aqui, sabe? Então, para mim, é sempre um presente, sabe? E eu fico sempre muito animada. Quando a gente gosta de um livro, aí a gente quer passar para outras pessoas, para as pessoas também verem o quanto a gente gostou também e para elas gostarem também. E você lê, né? E você não tem que devolver. Você também tem como emprestar para outras pessoas, né? Toda vez que eu leio um, eu empresto um pro meu amigo. Aí, igual a minha mãe também, ela já tinha pegado livro para ler. A minha tia, minha prima também pegou o Menino do Pijama Listrado para ler. E é legal saber que é nosso, sabe? Eu acho que é um projeto extremamente importante, que precisa de força. E acredito que ele já deveria existir há tempos, né? Porque eu acho que a literatura nos faz viajar por mundos diferentes, porém ela traz sempre um time pro tempo que a gente está vivendo agora, né? E eu gostei muito das diversas coisas que a gente tem a oportunidade de conhecer no clube, dentro do clube. Como, por exemplo, a diversidade que tem dos pontos de vista de um mesmo livro. Porque às vezes a gente pega e lê assim, a gente interpreta da nossa forma e acabou, tipo, é só aquilo dali. E no clube não, a gente tem a oportunidade de conseguir captar todas as outras opiniões, todos os outros pontos de vista de um mesmo livro. E perceber que existem experiências diferentes quando se lê um mesmo livro. Então é muito importante essa riqueza de diferenças, assim. A primeira reunião do Clube do Livro que teve foi bem no primeiro dia que a gente teve a reunião, eu tinha terminado de escrever o meu livro. Aí já foi muito gratificante pra mim, porque eu tava terminando uma história, terminando de escrever, e eu já tava começando a ler outras, voltando a ler outros livros, e pra mim foi muito bom. São várias pessoas no Clube do Livro que querem ser escritores, que já escreveu livros, conheço mesmo, tipo, eu já li os livros deles e aí já vi as poesias, e eu acho que isso inspira as pessoas, porque se elas achavam muito difícil escrever um livro e publicar, elas estão rodeadas de pessoas que já escreveu um livro. Eu conheço alguém que já escreveu um livro, já abre portas pra mim pensar mais alto e querer publicar o meu. Vem num carro com um cavalo.